Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Daniela. A gente gravou a aula 3 na quinta-feira passada e a gente foi gravando a aula ao vivo enquanto a gente estava transmitindo a aula para os alunos que estavam ali, mas infelizmente o final da aula não foi para o YouTube, então por isso eu vou gravar só a parte final da nossa aula. Bem, nós estávamos falando que o Espiritismo deve sempre acompanhar a ciência e que quando a gente vê na Bíblia ou no Evangelho segundo o Espiritismo alguma passagem, a gente tem que interpretar conforme o nosso conhecimento atual. E o conhecimento da ciência, a evolução da ciência. E nesse sentido, a última coisa que a gente falou foi de Adão e Eva, da criação do homem, que realmente é uma alegoria, que a gente tem que acreditar na ciência e a gente tem que acreditar, por exemplo, na teoria da evolução de Darwin, ou Darwin, como a gente chama aqui no Brasil, e não só em relação à criação do homem, como a criação do universo. O Espiritismo sempre vai caminhar junto com a ciência. E eu finalizei esse assunto. Depois disso, a gente começou a tratar do princípio vital. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesses últimos minutos para complementar a aula 3 do curso de Espiritismo. Bom, o Livro dos Espíritos, ele divide os seres em seres inorgânicos e seres orgânicos. Os seres inorgânicos são sem vitalidade, seres inanimados. E o Livro dos Espíritos traz como exemplos os minerais, a água e o ar. Não significa, gente, ao falar que eles não têm vitalidade, que eles não têm esse princípio vital, que eles não tenham energia, que eles não tenham propriedades, inclusive propriedades muito benéficas. E constantemente a espiritualidade e outros seres utilizam destes seres inanimados, como as pedras, a água, para trabalhar em trabalhos de cura e também mesmo em trabalhos médicos. Então, assim, não significa o fato deles não terem um fluido vital que eles não têm propriedades, energias. E isso vai ficar para uma próxima aula falar um pouquinho sobre isso, sobre os cristais, sobre as pedras, tá? Hoje a gente vai focar nos seres orgânicos. Então, o Livro dos Espíritos, ele divide os seres inorgânicos e orgânicos. Os seres orgânicos, por sua vez, são as plantas, os animais e o homem. E o que diferencia cada um deles? As plantas, elas têm a vitalidade, que é o princípio vital. Os animais, eles têm a vitalidade, que é esse princípio vital que os espíritos falam para o Kardec no Livro dos Espíritos, e também tem uma inteligência instintiva, o instinto. E por fim, o homem, que tem a vitalidade, a inteligência instintiva e uma inteligência moral, que é o que dá individualidade moral para o homem. Algumas pessoas a gente até quando a gente deu aula ao vivo surgiu essa questão sobre que muitas pessoas falam assim, mas o meu animal é inteligente, o meu animal compreende, o meu animal é bom. E, gente, não significa que o animal tem uma inteligência instintiva, não significa que ele não tem um sentimento. E não significa que ele não tem alma, né? Esse princípio vital a gente vai estudar ele aos poucos e vamos ter uma oportunidade de estudar especificamente o princípio vital dos animais. É uma alma, vamos dizer assim, é diferente para cada ser, para cada... o princípio vital das plantas é diferente do dos animais, que por sua vez é diferente do homem. Mas não deixa de ser um princípio vital. Então, gente, realmente não estamos diminuindo, dizendo que os animais são inferiores. Estamos falando só que Kardec fez uma pergunta para os espíritos sobre os seres vivos e ele dividiu eles dessa maneira. E tanto é que o instinto, falar que os animais têm inteligência instintiva não é uma coisa negativa, que olha o que os espíritos falaram para o Kardec.
É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, o que o Kardec perguntou para os espíritos? Conforme a gente vai adquirindo mais inteligência intelectual, que é o que consubstancia a nossa inteligência moral, a gente vai perdendo o instinto? E olha o que os espíritos responderam para ele. Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha que legal o que Kardec está falando, né? Que o instinto também pode conduzir ao bem. Então, gente, o animal, ele é bom, na verdade. A gente até deixa ver que o animal, ele tem um instinto bom. O instinto pode conduzir ao bem. Então, o seu animal, ele pode ter uma inteligência, ele tem sentimento, eles se comunicam com a gente, eles se comunicam entre eles. É só uma divisão para a gente entender um pouquinho como funciona. Além disso, olha o que Kardec perguntou para os espíritos. Por que nem sempre é guia infalível à razão? E olha o que os espíritos responderam para o Kardec. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Isso mais uma vez mostra pra gente que ele não está falando que os animais são inferiores por eles terem uma inteligência instintiva, por eles terem um instinto. Na verdade, ele está até falando um pouco o contrário, que quando o homem deixa de seguir o instinto e exerce o livre-arbítrio, às vezes a nossa razão é viciada e a gente acaba fazendo escolhas más, que se a gente fosse seguir o nosso instinto, a gente não faria. Isso, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, que dizem que a gente consegue sempre saber se a gente está fazendo certo ou errado. É só a gente tentar ouvir uma voz dentro de nós, vamos dizer assim, que a gente vai estudar também isso mais pra frente, que a gente consegue saber. Então, isso mostra que o instinto é algo poderoso e é algo bom. E, às vezes, a gente tem que seguir o nosso instinto, assim como os animais, que são seres muito bons, seguem o instinto deles. Passando dos seres orgânicos e inorgânicos, nesse mesmo capítulo, os espíritos falam para o Kardec de uma substância, porque o Kardec pergunta assim para os espíritos, no livro dos espíritos. Então, existe espírito e matéria? São os dois componentes do universo, espírito e matéria? E aí os espíritos falaram para ele que além do espírito e da matéria, tem uma substância intermediária entre espírito e matéria. Que essa substância, que eles chamaram de fluido cósmico universal, é suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, ele está falando assim, combinações suscetível pelas suas inumeráveis combinações com a matéria, tá, gente? Porque eu peguei um trecho que ele estava se referindo à matéria. Então, suas inumeráveis combinações com a matéria e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. O que os espíritos estão dizendo aqui para Kardec é que é o fluido cósmico universal que permite a vida como ela é aqui na Terra, a vida carnal. Então, se existisse só espírito e só matéria, a gente não poderia encarnar. O nosso espírito não se uniria a um corpo para encarnar aqui na Terra para os propósitos que a gente tem encarnatórios aqui, que a gente vai tratar sobre isso também. A gente está bem no início do nosso curso, tem muita coisa legal para a gente falar. Olha, gente, que esse fluido, a primeira coisa que eu vou dizer é que o nome fluido não significa que ele seja um fluido no sentido que
os químicos, os físicos dizem de fluido. Então, lembrem-se que os espíritos, eles não têm como explicar pra gente certas coisas que a gente não tem capacidade de entender. Então, eles usam coisas que a gente pode associar com a nossa vida atual, certo? Bom, esse fluido, que não é fluido, mas foi a terminologia utilizada, sofre transformações e se apresenta de forma diferente na atmosfera de cada planeta, segundo as características necessárias para a vida material daquele local. É o que as pessoas chamam, gente, que vocês já podem ter ouvido falar, de prana. Então, o fluido cósmico universal é essa substância, vamos dizer assim, que envolve todo o universo. Na Terra, o fluido cósmico universal se modifica para compor a atmosfera da Terra e para se adaptar às formas de vida material da Terra. Isso é o prana. Além disso, aí olha embaixo, parágrafo de baixo, ele também se apresenta de forma diferente em cada ser orgânico. Aí é o fluido vital, ou princípio vital, ou o prana físico, que é o que Kardec estava falando lá, que as plantas, os animais e o homem têm vitalidade. Essa vitalidade é o fluido vital, ou princípio vital, ou ainda o prana físico. Então, nós temos o fluido cósmico universal permeando o universo. Ele se modifica para atender às condições da atmosfera da Terra e permitir a vida na Terra do jeito que ela é. Lembra que a gente falou que cada planeta não necessariamente tem a mesma forma de vida que a Terra. Na verdade, não tem. Cada planeta tem a sua forma de vida própria, com a sua matéria própria, adaptada às condições daquele planeta. E aqui é assim. Então, o prana, ou o fluido cósmico universal já modificado, compõe essa atmosfera da Terra. E também, esse fluido que está em volta da Terra também se modifica para cada indivíduo, para cada ser que aqui compõe. Todos nós temos fluido vital em nós, no nosso corpo, nas nossas células. E esse fluido vital, ele vem desse fluido modificado que compõe a Terra, tá? Que vem do fluido cósmico universal. O fluido nosso, o que já vem, já modificou o fluido universal e chegou até nós, ele é ele é conhecido também como prana físico e também é conhecido como ki dos japoneses. Então, quem pratica ou quem recebe o Reiki, é esse ki, é sobre esse ki, esse fluido vital que age a energia rei, que é a energia divina. O Chi dos chineses, ou ainda o Netesh, sopro da vida dos judeus. E o Prana dos hindus, é esse princípio vital que cada ser tem. Quando a gente reencarna, a gente assimila a quantidade de fluido vital necessária para a nossa vida. Então, a gente tem uma quantidade proporcional ao número de anos que a gente vai viver mesmo, tá? Mas, entretanto, porém, nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Então, apesar de nós termos uma programação encarnatória, a gente está programado para viver um certo tempo, a gente pode diminuir esse nosso tempo aqui na Terra. Se a gente não cuida do nosso corpo e do nosso espírito, consequentemente da nossa mente, a gente vai impregnando, a gente vai desgastando, gastando, na verdade, mais prana do que a gente precisaria e, consequentemente, a gente pode até cometer o que a gente chama de suicídio inconsciente, que é quando a pessoa, devido à entrega a vícios, e quando eu digo vícios, gente, não é só cigarro, álcool, drogas, as drogas ilícitas mesmo. Eu digo qualquer tipo de vício. Um vício a bens materiais, um vício a compras, um vício relacionado à vaidade, a pessoa viciada em jogos, viciada em sexo. Então, qualquer tipo de vício consome o nosso prana. Além disso, a vampirização energética, que a gente pode chamar aqui, a grosso modo, depois a gente vai aprofundar esse tema também, da obsessão também, né? E as doenças físicas, gente, elas sempre se manifestam primeiro no nosso
os nossos corpos espirituais até elas chegarem no físico. E essas doenças físicas também consomem muito prana. Então, gente, em que pese a gente vir com um tempo estimado de vida, a gente pode acabar gastando muito do nosso fluido vital e desencarnando antes do previsto, inclusive. E até, gente, surgiu a pergunta, né? Mas se tem coisas que fazem mal, tem coisas que fazem bem? Tem sim. A gente vai estudar isso especificamente quando a gente estudar o ectoplasma, que o ectoplasma não é fluido vital puro. A gente vai estudar isso. Mas a gente pode preservar o nosso fluido vital tomando sol. Sol é uma fonte de prana. Então, a gente pode até, vocês podem, se possível, quando tomar sol, levantar um pouco a camiseta para tomar sol na região do umbigo. A gente vai explicar isso porque depois, que nós estamos no início do nosso curso, mas como me perguntaram no curso ao vivo, eu quis trazer para mais pessoas terem esse conhecimento, que foi uma pergunta muito legal. A alimentação, a boa alimentação, inclusive, gente, quem puder, eu sei que não estou pedindo para ninguém se tornar vegetariano, mas assim, vocês já diminuírem o consumo de carne, talvez fazer aquela segunda sem carne, né? Já ajuda. E não só o que vocês comem, mas também o exagero que sobrecarrega os nossos órgãos físicos também sobrecarrega os nossos órgãos espirituais, vamos dizer assim, e consequentemente consome muito prana. Então, boa alimentação, tomar sol e o principal, o que chamam de orai e vigiai e orai. Então, os pensamentos, os bons pensamentos, pensamentos de amor. A gente disse aqui várias vezes que a doutrina de Jesus Cristo, que o Espiritismo é Jesus Cristo. O Espiritismo traz a doutrina de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus, a gente tentar colocar em prática, amando, perdoando. É difícil? Claro que é. Mas perdoem, peçam perdão, tentem trabalhar o orgulho de vocês. Isso tudo vai ajudar vocês a conservarem o prana, ou o prana físico, ou o fluido vital de vocês. Certo? Bom, então, nesses capítulos era isso que a gente tinha para falar. Nós falamos sobre a criação e falamos sobre o fluido vital, ou o princípio vital. E se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar nos comentários do YouTube. Nós temos também, tá na descrição do vídeo, o nosso chat para entrar, o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp desse curso, onde nós postamos os materiais, os PDFs, os PowerPoints, nós postamos os links das próximas aulas, o vídeo. Então, quem tiver interesse pode ingressar no nosso grupo do WhatsApp ou ainda mandar um e-mail para a gente, que também está na nossa descrição. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço a todos pela participação, por assistirem a nossa aula. E lembrando que esse é um curso que é realizado toda quinta-feira, às 7h30 da noite, ao vivo, pela plataforma chamada Google Meet. Ou ainda a gente vai gravar e disponibilizar até o dia seguinte no YouTube. Pessoal, muito obrigada a todos. Eu agradeço a todos pela participação e até a próxima. Até mais.